E o segundo elemento para que você possa se destacar nos seus estudos em casa é saber o que estudar. A gente já falou em vídeos passados o que você precisa estudar, mas eu vou revisar aqui porque agora de fato, se você sabe o que você tem que estudar, isso vai te destacar muito e vai te ajudar muito nesse momento de quarentena, tá legal? Então, o que você vai precisar estudar? Você precisa saber primeiramente o que você quer, qual faculdade você quer, porque isso vai diferenciar o seu planejamento de estudos. Uma pessoa que quer medicina tem prioridades de estudo, tem matérias prioritárias diferentes de uma pessoa que quer história, por exemplo. Por quê? Porque na maioria das vezes os pesos são diferentes de cada matéria. Então você precisa saber, primeiramente, os pesos de cada matéria, a importância que cada matéria tem na sua nota final do vestibular. E como você vai descobrir isso? Acessando o edital de cada faculdade. Acessando o edital da faculdade que você quer. Você já deve saber mais ou menos qual faculdade você quer. E se você não sabe, é importante que você pare esse momento aqui de quarentena e reflita para descobrir qual curso você quer, qual faculdade você quer, qual universidade você quer. É muito importante que você reflita e descubra isso. Descobriu isso? Pega o edital e olha se tem importâncias diferentes na nota final. Beleza, Rafa, eu já descobri as importâncias, já descobri os pesos na nota final e eu descobri, por exemplo, que matemática tem um peso muito importante para mim, porque o peso dela é muito grande na nota final, porque eu quero engenharia e matemática é muito importante. Pô, legal, então você vai dar uma nota alta para matemática, porque você vai dar uma atenção grande para matemática. E agora você precisa saber quais os conteúdos você vai estudar de matemática. Por exemplo, você vai pegar, vamos supor que a faculdade que você quer entrar, você entra nela pelo Enem. Então você vai pegar uma análise do Enem e ver a recorrência de cada assunto de matemática. Tem assuntos que caem muito mais do que outros, né? Às vezes você perde muito tempo com assuntos que praticamente nem são cobrados. Então você tem que saber quais são os assuntos que são mais cobrados. Você precisa ter uma lista de recorrência. Então, munido de prioridade, né, sabendo quais matérias são mais importantes na nota final e quais assuntos daquela matéria caem com mais frequência, você já começa a clarear, você já começa a saber o que você precisa estudar. E agora você precisa analisar o último ponto, que é a complexidade daquele assunto para você. Às vezes você tem uma dificuldade muito grande num assunto e em outro assunto você tem uma facilidade muito grande. Então, quais são as matérias que você vai priorizar? As que têm uma importância na nota final grande, as que têm uma recorrência grande e aquelas que são complexas para você, né? Se ela tem importância grande, recorrência grande e complexidade grande, pimba, é essa matéria que você vai estudar. E aí você vai elencando todos os assuntos que você tem para estudar e vai dando notas para ele. Quem tem maiores notas são aquelas mais prioritárias e aí sim você vai saber exatamente o que estudar. Você vai saber quais são as matérias mais importantes, porque tem matérias que vão ter notas baixas nessa sua avaliação. E aí, quais que você vai priorizar? As que têm nota mais alta. Tá legal? Assim que você monta um planejamento de estudos. Sem isso, não adianta nada. E isso é totalmente personalizado para você. Não adianta eu falar aqui, olha, pessoal, vocês vão estudar aqui binômio de Newton, movimento circular uniforme e aqui vocês vão estudar um filósofo X. Meu, o que adianta eu falar isso para você? Você precisa saber quais são as suas prioridades. Não adianta eu montar um planejamento da minha cabeça sem saber o que você quer. Por isso que precisa ser uma coisa extremamente personalizada. Isso você não pode delegar para ninguém. Isso tem que ser uma coisa sua e simplesmente sua, para que você possa personalizar do seu jeito, para o seu interesse. E agora que você já sabe o que estudar, eu vou te falar como você tem que estudar. São 5 passos. Parece ser simples, mas quando eles são aplicados, você tem, assim, você passa muito longe das outras pessoas, porque nem todo mundo usa esse passo a passo
e aí não consegue fixar a matéria de verdade. Quando você pega uma matéria nova, você vai ter o primeiro contato com ela, seja numa videoaula, seja num vídeo no YouTube, o vídeo do cursinho, cursinho online, ou você assistiu uma aula presencial que agora você não está assistindo, mas pode ser alguma dessas maneiras você teve o primeiro contato. Depois, você vai fazer o aprofundamento, você vai para sua casa ou para uma sala de estudos e vai fazer o aprofundamento. Você vai estudar um pouquinho mais pelo livro, pelo caderno, pela apostila, você vai aprofundar naquele assunto. E aí você vai fazer o seu material. O que é fazer o seu material? Você vai fazer um resumo, vai colocar lá um exercício resolvido para que você possa depois revisar, que é o próximo ponto. Você precisa revisar aquela matéria periodicamente. Assim, quando você revisa, a gente já explicou em alguns outros vídeos que a técnica da revisão espaçada, ela faz com que você lembre das coisas. Porque você não precisa lembrar do que você está estudando daqui 1, 2 dias. Você vai precisar lembrar na hora do seu vestibular. Então, se você conseguir revisar constantemente as matérias, você vai conseguir colocar ela na sua memória de longo prazo. E fazer exercícios. Fazer exercício é muito importante. E é importante que você comece com exercícios fáceis e depois vai aumentando para exercícios mais difíceis. Eu já te falo por quê, mas é importante que você siga nessa sequência. E aí depois que você pega um exercício completinho, um exercício bonitão, é bom você colocar ele lá no material que você produziu, por exemplo, para que quando você faça as suas revisões, você sempre olhe aquele exercício e consiga lembrar constantemente daquela matéria. Tá legal? Então aqui você sabe o que estudar e como estudar.